vídeo anterior, nós trabalhamos com a definição de segmento, que, digamos assim, é um pedaço da reta que vai de um ponto até outro. Então, se eu pegasse aqui do ponto A até o ponto B, eu teria um segmento de reta. No caso, nós temos o início no ponto A, mas nós temos uma linha que passa por B e vai embora aqui lá para cima. Então, isso é chamado de semi-reta. Semi-reta, digamos, é um pedaço da reta que tem início num ponto, mas não tem fim para um dos lados. Então, no caso aqui, nós temos uma semi-reta que começa em A, passa por B, e nós temos uma semi-reta que começa em A e passa por C. A união dessas duas semi-retas, ela forma um ângulo. Então, esse espaço que tem entre as duas semi-retas é chamado de ângulo. Nós podemos também ter o ângulo no espaço formados por dois segmentos de reta. Quanto aos tipos de ângulos que eu posso ter o ângulo agudo, o reto e o obtuso. O agudo é esse aqui que nós temos na tela, que é menor que 90. Se eu aumentar ele aqui até chegar a um espaço de 90 graus, mais ou menos, tá? Graus é a unidade de medida que a gente usa para medir ângulo. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Então aqui, ó, se eu chegar nos 90 graus, que é difícil aqui eu chegar bem certinho, mas aqui bem próximo, 90 graus, seria esse segmento, é como se tivesse um espaço onde eu posso colocar o canto da régua. Isso é chamado de ângulo reto, tá? Se eu aumentar esse valor, ó, um pouquinho que seja, tá? 114, 100 graus, esse já é um ângulo obtuso. Então, recapitulando, o ângulo agudo é formado por uma abertura ali, que é menor que 90 graus. 90 graus é chamado de ângulo reto, e se passar de 90 graus, aqui seria o ângulo reto, passou de 90 graus, ele é obtuso, tá? Ele é maior que 90, aqui nós temos o ângulo obtuso. Eu não coloquei ali, mas se ele chegar a 180, também tem o nome, tá? Que é o ângulo raso, tá bom? Então, agudo, menor que 90, 90 é reto e maior que 90 é obtuso. No caso aqui, a gente vai falar sobre o grau, né? O que é esse grau? Que é a unidade de medida para medir ângulo. Assim como eu posso medir um segmento de reta com uma fita métrica e falar que ele mede 10 centímetros, 5 centímetros, 1 metro, 2 metros, para medir a abertura do ângulo, eu vou usar graus, tá? E no caso aqui, ó, como se o grau foi conseguido? Pegou a circunferência e dividiu, né, em 360 partes. Então, nós temos aqui o grau. E a gente usa o transferidor para medir grau. Então, a gente tem o transferidor de volta completa ou de meia volta. Se eu tivesse um ângulo lá, esse aqui, por exemplo, ó, AOC, e eu quero medir ele com o transferidor, eu vou pôr o transferidor com essa linha aqui que existe, que é a linha do zero, em cima de um dos lados do ângulo, e vou ver aonde que está o outro lado. O outro lado aqui está no 20, então o ângulo AOC mede 20 graus. Se eu pegar o ângulo formado pelo segmento de reta, pela semi-reta aqui, ó, AOD, aqui um dos lados está sobre o zero, o outro lado está lá no 70, então aqui seria 70 graus. Esse daqui seria o 90, daí seria o ângulo reto, tá? O AOG, desculpa, né? Seria o de 90 graus. E aqui já seria um ângulo obtuso, ó. AOF, 110 graus, já seria um ângulo obtuso, que também no G seria obtuso. E esse aqui seria o raso, ó, tá? Vamos parar por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre polígonos e suas nomenclaturas.